Para nos tornarmos o casal mais leve, foi necessário que nós jogássemos muita tralha fora no meio do caminho. No vídeo de hoje, vamos falar sobre abusos e agressões na infância e traumas que às vezes perpetuam por toda a vida. Não vai ser um vídeo tão simples, não vai ser um vídeo tão leve, não vai ser um vídeo tão fácil. Para falar de leveza, é preciso primeiro falar sobre peso. Fique com a gente se você acha que você está preparado. No último vídeo, nós falamos sobre algumas formas de tentar vencer os traumas de infância. Eu podia ter detalhado um pouco mais, sido um pouco mais específico. E mais uma vez nós vamos abrir essa caixinha. Eu resolvi compartilhar um pouco mais profundamente essa história minha, dar nome aos bois, falar sobre como as marcas da infância elas podem nos perseguir sim a vida toda, mas que nós podemos vencer com muita luta, com ajuda, com muita fé. Hoje vai ser um divisor de águas para mim, o antes e o depois das pessoas saberem como foi minha infância. O quanto isso me prejudicou e de certa forma me prejudica até hoje. Não foi confortável fazer o vídeo anterior, apesar de eu não ter me aprofundado. Não é confortável falar desse assunto ainda. É muito recente, na verdade, eu começar a falar um pouquinho sobre isso. Meus amigos mais íntimos sabem muito pouco. Quando existem coisas que elas ainda não estão bem resolvidas, é como se quando eu verbalizasse, falasse sobre isso, eu reabrisse uma ferida que inconscientemente eu lutei a vida toda para esconder, porque eu realmente acreditei que estava tudo bem, que essas coisas elas não me atingiam, não impactavam. Eu estava muito enganado. Eu entendi que ajudar as pessoas a vencer isso é sim o meu propósito de vida, ou pelo menos uma parte dele. Quando a gente fala de todas essas coisas, a gente abre o caminho para o processo de cura. A Gleice, ela me ajudou muito nesse processo. Ela sempre me disse que eu não era bem resolvido com essas coisas. E antes da gente namorar, ela era minha melhor amiga, né? Então ela já sabia de algumas coisas, foi uma das primeiras pessoas que soube de algumas coisas da minha infância, da minha vida. E quando a gente se casou, ela tentou muitas vezes falar, abordar sobre esses assuntos, puxar alguma coisa, entender. Eu sempre dizia que estava tudo bem, que não fazia sentido falar. Eu me fechava completamente. Deixava de ser uma pessoa falante, comunicativa, me tornava uma pessoa apática, uma pessoa evasiva e até mesmo amedrontada. Ela até falou algumas coisas da minha infância para minha primeira psicóloga. Isso eu sabia, só soube anos depois, né? E ela tentou ver se a minha psicóloga conseguia puxar esses assuntos de passado de mim, mas para mim era proibido falar disso, né? Sem importância. E quando eu falava de alguma coisa do meu passado, era mais coisas banais, superficiais. Quase tudo da minha infância gira em torno do meu pai biológico. Hoje, em 2023, quando eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho absolutamente contato nenhum com ele. Há um pouco mais de um ano. Eu não sei o que ele tá fazendo, eu não sei como ele tá vivendo. Eu não sei nem se ele sabe da existência do neto dele. Nesse momento, eu realmente acho que eu não tenho mais raiva nem mágoa, só que pela minha saúde mental, para deixá-la em dia, a decisão é de manter essa distância. E aí eu queria falar rapidamente para o público cristão. Se você não é cristão, não vai embora, não sai do vídeo. Aproveita aí, se inscreve e curte o nosso vídeo. Os cristãos geralmente têm uma leitura de perdão, de honra aos pais, de uma forma que eu discordo bastante, mesmo também sendo cristão. Tem muita gente que é contra esse tipo de afastamento, e entende que não houve perdão de verdade se eu me afastar, tem que honrar pai e mãe, tem que suportar tudo. Eu realmente não acho que é bem por aí. Para mim, perdoar e andar junto são duas coisas completamente distintas. Se alguém sempre te faz mal e quando essa pessoa está por perto te faz mais mal ainda, isso não é saudável. Jesus mesmo fez isso. Jesus ele andou com pecadores, você pode dizer isso, né? Publicanos, prostitutas, tudo mais. Só que eu vejo pessoas que Jesus tentava, de alguma forma, alguma coisa, aqueles que ele queria resgatar e aqueles que ele ainda tentava, e aqueles que ele
ele entendia que nem valia a pena. Por exemplo, quando Jesus estava com Pilatos, prestes a ser morto, Pilatos que deu a ordem, e ele conversava com Pilatos. Eu entendo que ele achava que ainda tinha alguma chance ali. Quando ele repreendia de dia e de noite os líderes religiosos, ele sabia que ele podia tocar o coração de alguns, o que de fato aconteceu. José de Arimateia e Nicodemos eram membros ali do Sinédrio, né? Influentes líderes religiosos. Quando Jesus estava diante de Herodes, que era o líder judeu, o que matou João Batista, Jesus não abriu a boca para dizer uma palavra. Eu entendo que Jesus estava completamente desconfortável de estar ali. Claro que todo o processo da crucificação foi desconfortável, né? Mas ele não quis nem abrir a boca, provavelmente para sair o mais rápido possível da presença de Herodes. E tem muita gente que é assim na vida das pessoas, que nem Herodes. Pessoas tóxicas, pessoas que nos fazem mal, que nos colocam para baixo, que falam coisas que abrem feridas o tempo todo na gente. E que, pra gente praticar o bom cristianismo, a gente acaba abrindo mão do nosso próprio bem-estar e acaba cometendo um pecado e não praticando cristianismo. Porque Deus nos diz o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu deixo uma pessoa constantemente me fazer mal, me humilhar, me colocar para baixo, eu estou esquecendo a parte de amar a mim mesmo. Fica a dica. Às vezes é melhor a atitude de amar alguém esquecendo esse alguém do que deixando por perto. Antes de chegar na minha infância, eu queria dizer que nós tentamos até demais esquecer o passado. Aliás, para qualquer pessoa que sabe da nossa história, não consegue entender como que nós conseguimos manter esse relacionamento minimamente, se manter por perto por tanto tempo. Quando os meus pais separaram, foi ali em 2007, se eu não me engano. Eu ainda comecei a conviver um pouco com meu pai, a gente convivia, era até melhor do que quando a gente morava junto. Foi um alívio. O divórcio pra gente foi um alívio. Depois de alguns anos ele foi embora para Santa Catarina, e aí era muito raro eu falar com ele. A minha impressão é de como se eu nem existisse para ele. Não tinha muito contato, um pouco mais com os meus irmãos. Só que por ironia do destino, em 2021 eu me mudei justamente para Santa Catarina e para o bairro vizinho dele. A gente começou a ter muito contato, muito mais do que eu queria. E com isso também voltaram muitos gatilhos, coisas que eu achava que nem existiam. A primeira coisa era ele fazer de conta que ele se importava, que ele sempre esteve ali, quando na verdade o tempo todo ele só estava tentando dar um jeito de me controlar. Na verdade ele fazia isso com todo mundo, tentava controlar as pessoas que estavam ao redor dele de formas diferentes. Antes era na força do ódio, espancando, e não estou exagerando. Agora era de outra forma a tentativa dele, inclusive achando que podia me comprar, tentando dar presente, tentando dar dinheiro. Só que isso sempre via seguido de palavras tóxicas, palavras destrutivas, palavras que colocavam para baixo, como se eu tivesse lascado, como se eu estivesse super precisando e ele estava vindo para salvar a pátria. Ele sequer sabia no que eu trabalhava, o que eu fazia, quanto que eu ganhava, o que eu tinha na minha casa, o que a minha esposa fazia, o que ganhava, sabia muito superficialmente. Então não se tratava de tentar agradar ou presentear, e sim de supor de alguma forma que eu dependia dele para alguma coisa. O que, graças a Deus, não acontecia desde a minha infância. Uma vez, nós chegamos até a brincar com ele, Gleice e eu. Dissemos que íamos embora para outro estado. Vamos embora para o Espírito Santo. E aí, surpreendentemente, não sei como ainda para mim, ele falou assim: e como que você vai sobreviver lá? Vai vender bala na rua? Como se ele me sustentasse. Como se ele pagasse alguma coisa. Ou como se ele soubesse alguma coisa sobre a minha vida. Porque não sabia. Não que haja nenhum demérito em vender bala. Mas graças a Deus, eu e a Gleice temos nossas formações, temos nossas profissões, nunca nos faltou nada, sempre trabalhamos bem, sempre conseguimos estar aí na nossa luta. Na verdade, eu tentei engolir a vida toda e fingir que não existiam todos esses traumas da vida. Nós realmente agimos como se nada tivesse acontecido em nenhum momento. Nós tivemos uma infância sombria, tenebrosa, e ainda assim nós procurávamos por ele, nós tratávamos bem, nós tentávamos dar algum tipo de carinho, mas claramente ele só se importava com ele mesmo, o tempo todo. E aí chegou um ponto que eu dei um basta. Na verdade, todos nós, em sequência, eu, meus irmãos, a minha esposa, a minha mãe, acabamos bloqueando ele, e desde então, mais de um ano, ele nunca nos procurou depois disso. Nós tentamos abordar assuntos antigos com ele, que nunca foram resolvidos, tentamos conversar de uma forma simples, tranquila, só que ele realmente não se importou,
E o pior, ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, culpa, sentimento. Era como se ele não tivesse nem ouvindo a gente. Eu até coloquei ele na terapia por um tempo, mas ele mais faltava do que ia, arrumava desculpa. Eu só ficava sabendo porque eu perguntava para a psicóloga. Depois de parar de falar com a gente, ele voltou para o Rio de Janeiro, nem avisou para a terapeuta. E como prometido, dando nome aos bois. Faço aqui um alerta de gatilho. Se você teve muitos problemas na sua infância, traumas, e acha que não está preparado para lidar com isso, eu te aconselho a não continuar aqui no vídeo. Te aconselho que você volte num outro momento, se você acha que isso pode te fazer mal. Na infância, ele impedia da gente ter contato com os nossos familiares por parte de mãe. Isso pra gente foi muito ruim. Nós tínhamos uma família muito grande, muitos e muitos primos com a idade próxima, muitos tios, e isso foi ruim pra gente. Ele sempre nos humilhava publicamente nas festas da família, seja da minha mãe ou seja dele, quando a gente tava. Isso quando ele não deixava a gente no meio da rua de noite, largava a gente de carro lá porque ficou com raiva de alguma coisa, num lugar que a gente não conhecia, para se virar e pegar um táxi. Se eu me recordo bem, a gente chegou até a ficar sem dinheiro uma vez ou mais, e nós precisamos ir para casa de algum parente e pedir para esse parente pagar o táxi porque a gente estava sem dinheiro nenhum. Isso era muito humilhante, muito constrangedor. Ele chegou a ameaçar minha mãe com faca, a jogar objetos. Ele não chegou a agredir fisicamente, pelo que eu lembro, mas as humilhações, o xingamento, isso era diário, era constante, era terrível. Ele falava com os olhos cheios de ódio, dava para ver os dentes trincados, o rosto vermelho, os olhos arregalados, uma voz alta, imponente, grave, de dar medo mesmo. Isso praticamente em todos os momentos que ele estava em casa. Ele chegou a deslocar o maxilar da minha irmã, chegou a quebrar o dedo dela, chegou a deslocar também o maxilar do meu irmão. E quando minha irmã ela foi para o hospital, ele chegava a ameaçar ela, dizendo que se ela contasse o que tinha acontecido, que ele furaria ela todinha. Isso não foi a única vez que teve essa ameaça. Ele pisoteava a gente no chão com força, quando nós ainda éramos pequenos. O barulho da chave dele chegando em casa de noite era assustador. Mesmo depois que eles se separaram, depois que a gente já estava mais velho, enfim, a gente ainda ficava mexido com barulho de chave, né? Isso porque ele sempre arrumava um jeito de brigar. Mesmo com minha mãe trabalhando na mesma coisa que ele, mesma quantidade de hora, a casa estava sempre pronta, arrumada, a comida pronta, aquele jeito bem antigo e machista, com tudo pronto para o marido não fazer nada, mas ainda assim ele dava jeito de brigar. E eram brigas assim, monstruosas, eram gritos muito altos, era assustador, eram xingamentos muito pesados, eram ameaças com objetos, como eu já tinha falado, né, com facas, era quebrando coisa, tacando coisa no chão, humilhando. Os xingamentos geralmente eram de cunho sexual, todos os vizinhos sabiam o que acontecia. Uma outra coisa é que ele assistia pornografia na sala, e quando nós passávamos por lá para ter algum tipo de atenção, era esse tipo de coisa que a gente tinha acesso. Isso desde muito cedo, desde bem novinhos, e as marcas, e tirar isso da vida é muito difícil. Ele fazia piadas racistas, machistas, homofóbicas, e geralmente as piadas dele também eram de cunho sexual, de coisas que a gente não fazia ideia do que ele estava falando. Outra coisa que ele fazia, viajava quase todo final de semana sozinho. Pra gente, de certa forma, era um alívio. Ele viajava para desestressar, gastando o dinheiro do salário dele e da minha mãe. Porque ele administrava o dinheiro da minha mãe e não sobrava nada para ela. Ele pegava o salário dos dois e fazia tudo, e ela não tinha escolha. Então, muitas vezes, eu não digo que a gente passou fome, mas chegou vezes de comer arroz, feijão e cebola, muitas vezes. Em relação a essas viagens dele, nós ligamos os pontos depois, né? Com toda a depravação dele, com certeza ele sempre teve amantes, né? Até DSTs ele teve. Uma delas, como eu disse no vídeo anterior, que vai aparecer aqui em cima, quase foi fatal para mim. Ele não deixava a gente sonhar com absolutamente nada. Ele pressionou a vida toda a gente fazer profissionalmente o que ele queria. E nós éramos muito pequenos ainda, a gente sequer sabia o que a gente queria. Isso chegou a gerar muitas consequências profissionais também na fase adulta pra gente. Muito medo de arriscar, muito medo de falhar, muito medo até de tentar fazer as coisas. Eu me recordo uma vez, quando ele sozinho foi até a minha escola para me matricular no ensino médio. E ele me ligou lá da escola, nossa, ele me ligou para perguntar qual a minha opinião. Qual curso técnico você quer fazer? Informática ou enfermagem?
E eu, né, sempre tive desejo pela área da saúde, né? E prontamente eu respondi, técnico de enfermagem. E eu ouvi nesse dia todos os xingamentos imagináveis. E ele desligou na minha cara e me matriculou em informática. No fim, no último trimestre daquele ano, eu desisti do técnico de informática porque eu estava prestes a reprovar em estatística. Eu era péssimo em estatística, eu não escolhi fazer aquele curso e acabei ficando sem curso técnico nenhum. Isso também me custou muito na minha vida profissional adulta. Ele sempre desvalorizou a gente, nunca deu nenhum tipo de elogio, nunca foi grato por nós não termos denunciado ele quando criamos consciência, ou por devolver a mesma moeda, ou por abandonar ele completamente. E isso ele merecia que nós fizéssemos. Ele sempre achou a gente incapaz, insuficiente, incompetente, e sempre deixou isso muito claro pra gente. E isso gera um transtorno, gera uma baixa autoestima muito grande até os dias de hoje. E sempre que essa baixa autoestima aparece, é muito difícil de sair desse buraco. Meu pai também era totalmente contra a gente fazer faculdade, apesar dele ter uma. Então, assim, eu nunca tive o estímulo de ser disciplinado, nunca tive orientação, eu não me considerava inteligente. Nada ao meu redor me cercou de tentar uma universidade pública, por exemplo. Nem passou pela minha cabeça tentar, porque eu me achava completamente incapaz. E isso também me fez ter dificuldade de arrumar emprego, porque todos os lugares que eu tentava eu só queria com experiência. Acabei ficando 2 anos da minha vida completamente parado, até que um dia eu consegui convencer ele a pagar um tecnólogo barato para mim. Meus irmãos tinham conseguido fazer faculdade, né? E isso permitiu com que eu conseguisse alguns estágios remunerados e me desenvolvesse bem e engatasse na área comercial, onde, graças a Deus, eu sempre fui muito bom. A graduação de nutrição eu comecei no ano que eu me casei. E foi difícil de pagar, enfim. Quando ele chegava em casa, outra coisa que acontecia é que todos os aparelhos eram desligados. A gente não podia mais assistir TV, tinha que desligar independente do que estivesse passando, para ele tomar um demorado banho quente, que às vezes levava até 1 hora. O tempo que ele ficasse no banheiro, a gente tinha que ficar com a televisão desligada, mesmo que ele nem estivesse tomando banho ainda. Quando ele saía do banho, ninguém mais podia tomar banho quente. E a TV era só dele. Eu não preciso nem dizer que nós nunca ouvimos um eu te amo, ou qualquer palavra de carinho e tentativa qualquer de diálogo. Eu também acho que não preciso dizer que tem muitas outras coisas muito mais perversas e muito mais graves que ocorreram, que eu não podia nem contar, nem detalhar aqui, porque não são diretamente relacionadas a mim, ou porque eu não poderia falar no meio de comunicação. Eu pensei que ele tivesse mudado alguma coisa. Quando eu olhava para ele, aparentemente, ele era um senhor idoso, mais indefeso fisicamente, mas voltar a ter essa convivência fez com que a gente visse só o que a gente negava, né? Que ele tem sérios distúrbios psiquiátricos. Isso para não acreditar que ele é puramente perverso. Somado a tudo isso, além de ter essa figura paterna, meu refúgio da vida era ir para a igreja, né? A vida era terrível, eu ia para casa dos amigos, eu ia para casa da minha ex-namorada. Meus objetivos com esse vídeo de hoje foram 3. 1. Reforçar que se você passou por qualquer tipo de trauma, se você sente que alguma coisa na sua vida não anda como deveria andar, mesmo que você não relacione diretamente com esse trauma, definitivamente você precisa procurar ajuda. 2, ninguém foi feito para sofrer. E você não é culpado de forma alguma pelas coisas que fizeram com você. O agressor é sempre o agressor, você foi a vítima. Não inverta os papéis, não acredite nisso. E 3, por mais que você tenha sido vítima, e por mais difícil que seja seguir em frente, esse papel não combina mais com você. Você tem o direito de ser feliz. Dê os passos necessários no caminho do seu sucesso emocional, pessoal. Você precisa agir. Todo o resto vai acontecer. Você precisa se cuidar, se valorizar e se amar.